Sejam bem-vindos a mais um P2Cast, o podcast oficial do Portal do Especialista. E hoje eu recebo aqui um casal de amigos, pessoas próximas que eu já conheço há muitos anos, praticamente desde quando a gente está aqui em Toledo, há uns 8 a 7 anos. E para mim é uma honra estar entrevistando eles, um casal que provavelmente você já conhece, Dr. Roberto, doutora Mariana, o casal Cegonha. Gente, sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar esse convite. Obrigado, Alan. Obrigado você por convidar a gente, por estar aqui, compartilhar um pouco da nossa história, do nosso trabalho. Isso pra gente é um prazer. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui com você hoje. Legal, gente. Eu que fico feliz. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Será que a gente vai ter alguma história nova? O que a gente vai saber do casal aqui hoje? Se tem alguma polêmica, algum assunto que é mais complexo da gente trazer, conversar, mas o que eu quero aqui é que as pessoas que estão em casa, o intuito do podcast, do P2Cast, do Portal do Especialista, é levar saúde, é levar informação, que as pessoas tenham essa informação, não fiquem muitas vezes no achismo. Hoje a gente com IA, né, deve chegar pacientes até vocês e falar assim, doutor, eu vi isso aqui, é isso aqui mesmo? Como é que funciona? Como é que tem sido isso aí para vocês, esse paciente mais bem informado? Olha, a gente está aprendendo a lidar com isso agora, né? Tem muita informação, as pessoas hoje pesquisam bastante, né? Então, a internet ela é um caminho infinito, né? Então, você tem coisas boas e tem coisas ruins. Os pacientes pesquisam, mas às vezes se você pesquisar e não tiver uma pesquisa bem direcionada, às vezes você acaba absorvendo coisas que não são da tua doença ou do teu interesse ali, né? Então o paciente, por mais que a gente tenha inteligência artificial, tenha toda essa evolução, o paciente acaba vindo pra gente igual para tentar comprovar isso mesmo, né? Para ver o que ele tem, se realmente bate com a história que ele pesquisou. E pra gente, né? Nós que somos bem formados, graças a Deus, né? Estudamos bastante para isso, então a gente acaba ajudando mais do que a inteligência artificial atrapalhando. Ela acaba somando para nós, né? A gente não tem tanto conflito nesse sentido, né? Legal. Eu acho que a gente está numa geração agora que a informação está aí, né? O que você quiser saber, você procura, busca e você vai ter essa resposta. As gerações pesquisam de forma diferente. Eu vejo no consultório que eu atendo paciente de 15, 20, 30, 40. Né? Tem geração que pesquisa no ChatGPT, geração que pesquisa no TikTok. Enfim, às vezes chega paciente nova e fala assim, eu quero colocar um implante, por exemplo. Eu vi no TikTok, como é que é? Nossa. E eu sempre falo para os pacientes que a informação é ótima, informação é poder, mas que você tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é opinião. Eu coloquei e não gostei. Isso não é a regra. Então você tem que buscar a informação no lugar certo, ver quem é aquela pessoa que está dando aquela opinião e o quanto isso vai pesar. Então você tem que ter bom senso, como em tudo na vida. Se a informação que você está buscando é só uma pessoa aleatória que está falando ou se realmente vai ter um peso na sua decisão. Se realmente tem razão em relação... Se existe uma razão em relação àquilo. Isso, faz sentido, né? Se realmente o paciente precisa daquilo, né? E dando continuidade à nossa conversa, vou apresentar vocês, tá? Doutora Mariana Marassi Pimenta, ginecologista e obstetra, com foco na saúde íntima da mulher de forma integral, com olhar atento também à parte estética, funcional, cirurgia íntima, linfoplastia, e atua na clínica Femini e também em alguns hospitais da nossa região. E o Dr. Roberto, ginecologista e obstetra, atua também, né, além das áreas de obstetrícia, ginecologia de forma geral, até quero que vocês passem um pouquinho mais de informação, e em gestação de alto risco e referência em técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia por vídeo laparoscópica. Eu vou já entrar aqui, a gente vai ter algumas perguntas iniciais, mas até passando sobre o currículo de vocês. Como foi a formação de vocês? Vocês já sabiam que iam ser ginecologistas? Vocês já tinham essa ideia? Eu sei um pouquinho da história da Mariana, a questão de uma faculdade anterior, né, Mari, depois a medicina. Mas antes de a gente entrar na parte técnica, que é o que a gente mais fala aqui, eu queria saber de vocês, como é que foi a formação, onde vocês estudaram, sempre quiseram ser médicos? Pode responder, Pia. Bom, vou resumir Isso aí. que eu falo demais, né? Senão eu vou tomar conta do... Essa história da Mariana, ela tem que dar uma resumida, porque eu vou tentar resumir. A vez que ela respondeu isso no outro podcast, ela demorou meia hora para contar. A história já é comprida e eu demoro para falar, né? Falo demais. Mas eu
Então, assim, lá na época do ensino médio, eu queria ser médica. Era uma coisa que eu sempre quis. E aí a vida vai te levando pelos caminhos. Então, eu acabei indo fazer o 3º ano do 2º grau, né? O terceirão. Eu fui fazer intercâmbio. E eu fiquei 1 ano na Austrália. Quando eu voltei 21 de janeiro. E aí, 21 de janeiro, não tem mais vestibular. E aí ficou aquele negócio, meu irmão fazia medicina, vou pra lá, meu irmão morava em Prudente, vou pra Curitiba. Na época, todo mundo, assim, que queria fazer medicina, alguma coisa, ia pra Curitiba, porque era onde tinha um estudo melhor. Não é igual a gente tem hoje, que tem tudo, né? Sim. E aí, meus pais não queriam que eu fosse embora, porque eu já tinha ficado 1 ano fora. E aí, apareceu um vestibular fora de época na Unipar, em Toledo. E aí, eu pensei, o que eu vou fazer? Alguma coisa na área de saúde. Aí eu queria fazer odonto, mas para depois fazer medicina. Aí meu pai falou, odonto é difícil, porque você tem que comprar material, né? Tem um investimento muito alto. Por que você não faz farmácia? Eu falei, tá bom. Eu nem sabia o que era a farmácia. Eu sabia que era farmácia que você ia comprar um remédio, mas o que era um farmacêutico, enfim. E aí entrei em farmácia e por fim acabei me formando em farmácia. Eu fiz os 4 anos, colei grau, eu tinha 20 anos. Nossa, muito nova. Muito nova. Em dezembro de 2012. Não. Eu sou de 82. Eu fiz 21 naquele mesmo ano, mas eu colei grau, eu tinha 20 anos. E aí terminei, enfim, o que eu vou fazer? Aí eu tive uma farmácia. Não tem como ser 2012? 2002. 2002. 10 anos antes, né? 2002, desculpa. Aí meu pai comprou uma farmácia pra mim, eu tive farmácia alguns anos aqui em Toledo. E aí tava eu lá, achando que tava tudo resolvido na minha vida. E um dia meus pais foram pra Maringá, encontraram meu tio. Meu tio falou, abriu o vestibular pra medicina, abriu uma faculdade aqui. Por que você não... A Mariana não queria fazer medicina, porque ela não veio fazer? Aproveita. E aí eu falei, será, né? Eu tinha 25 anos. A gente tinha 5 anos de farmácia. 5 anos de formada. Acho que era 24 ou 25, agora não tenho certeza. E aí eu fui, mandei meu currículo e eu entrei como portadora de diploma na época. E aí eu entrei em medicina, me formei em medicina com 30 anos. Tá ótimo. E fui do nada, assim, pra Maringá. De repente, na outra semana eu tinha que estar lá. E aí entrei em medicina e eu brinco que eu nunca quis ser médica, eu sempre quis ser ginecologista. Tentei pensar em outras coisas, ia muito em centro cirúrgico, sempre gostei muito de cirurgia. Pensei em fazer anestesia, cirurgia geral, mas a minha paixão era a GO, que é a ginecologia obstetrícia. E aí terminei, quis voltar pra região, aí vim pra Cascavel, na Unioeste. Fez residência lá. Cascavel, fiz residência lá. Baita na residência, né? Muito boa. E conheci o Beto lá. Ah, vocês conheceram lá? Ele era meu R+. Olha só, e era gente boa. Quem? Você, Não, com a tua rimenta. Eu sempre fui gente boa, né? Agora, se ela era gente boa, pede pra ela te contar. Não, a gente quando eu conheci ela. A gente se conheceu na reunião de apresentação, né? Eu cheguei na Rio, nunca tinha entrado na HU, não conhecia ninguém. Mas eu entrei tímida. Não falou nem boa tarde, nem bom dia, nem boa noite. É que você tava nervoso. Entrou e sentou lá na frente. Não, eu sentei e fiquei quieta, com vergonha. Eu cutuquei um amigo meu que era do mesmo ano que eu falei assim, cara, se essa menina passou, nós estamos ferrados com ela, hein? Ela não fala nem boa tarde. Pensa. Foi a primeira impressão que eu tive da Mariana. Não, ele não gostou de mim. Falou pros amigos. Não foi que eu não gostei. Não gostou. A primeira impressão... Eu achei que ela foi muito, né, muito seca. Mas não é, eu fiquei quieta, eles estavam numa discussão fervorosa lá sobre... É que ela entrou no nosso ano, logo naquela entrada que teve dos novos residentes, a gente tava era uma reunião para receber os novos residentes e a gente já estava discutindo férias do ano. Porque a gente já organizava as férias da residência no começo do ano, porque cada residente 12, tem... né? São 12 residentes. Cada um pega um mês. Cada um pode pegar um mês. E aí começa a hierarquia, né? O R3 escolhe primeiro, o R2 e o R1 fica com o que sobra. Só que o que acontece? Qual o problema do que fica? Não é o que fica que sobra. Os residentes, o R1 ele não pode pegar férias no primeiro mês que ele está ali. Ele tem que fechar, em teoria, um ano. Não, ele tem que começar a residência. Não dá para ele chegar e sair de férias. Sim. E aí o que acontece? O R3 não pega férias no primeiro mês. Sobra para quem? Os R2. E aí nós éramos em 4 R2. Nenhum de nós queria sair daquela reunião de férias. É que você sai, tipo, amanhã você sai, você fala assim, amanhã você tá de férias? E tinha que sortear entre nós 4. São as suas férias do ano, entendeu? E quem foi o sorteado?
O bom que só pegou uma má impressão e já não viu mais um mês. Entendeu? E aí o Zé e o pegam férias mais pra frente, porque eles estão começando o serviço, e aí eu acabei saindo de férias. Mas enfim, deu tudo certo. Que legal. Mas a primeira impressão eu lembro do Beto bravo, assim. Eu tava bravo porque antes delas chegarem, tinha dado o sorteio e eu caí de férias. Pô, você imagina, você vai trabalhar 12 meses. Você tem 30 dias de férias corridos, você não pode dividir. É 30 dias corrido. E você saber que amanhã você tá de férias sem programar nada. Você entendeu como é que é? Você fala assim, pô, eu não comprei uma viagem, não fiz nada, não avisei minha família. Tua cabeça nem tá ali. Nem tá ali. Eu vou sair amanhã, eu tenho que pegar minhas coisas, tô de férias. Vou pra onde? e depois você saber que você vai ter mais um ano sem férias, né? É muito ruim. É ruim, e se né? você não tem Natal, Ano Novo, não tem nada. É aquelas férias. Mas aí deu certo, que daí a nossa coordenadora, na época, era a doutora Ionara. Olha só. É a doutora Ionara, que trabalhava aqui em Toledo também. Ela era a coordenadora da residência. E aí eu conversei com ela, ela me deu uma colher de chá na época. Ela deixou eu tirar 15 dias. Aí eu tirei. Ela dividiu, eu dividi com outra colega. Daí eu tirei 15 e depois tirei 15 no final do ano. Aí deu tudo certo. Que legal. E você, por que a medicina, doutor? Alan, pra mim a medicina, cara, não teve outra opção. Eu sempre quis. Desde que eu me lembro que quando eu pensava em fazer vestibular ou alguma coisa assim, eu sempre quis medicina. É uma coisa estranha, porque eu não tenho ninguém na família. Na época não tinha ninguém na família que é médico, não tinha referência nenhuma. Queria porque queria, né? Assim, também nunca tive, na época da adolescência, nada, nunca entrei em hospital, nada, assim. Foi uma coisa que veio da minha cabeça, enfim. Era a minha opção, era a minha primeira opção e única, né? Então eu terminei meu ensino médio, eu morava numa cidadezinha muito pequena, no norte do Paraná, Bela Vista do Paraíso, uma cidadezinha de 15 a 20 mil habitantes. Nossa, bem pequena. É, uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, né? Então eu estudei um tempo lá, depois no meu ensino médio eu acabei indo para Londrina, que é pertinho de Londrina, que o ensino era um pouquinho mais avançado, né? Aí eu fui para lá, então eu falo que eu saí de casa muito cedo, eu já fui morar uma época eu ia e voltava de ônibus, era bem sofrido, porque eu acordava tipo 5 da manhã, para ir, estudava e voltava, chegava em casa 2 horas da tarde, e às vezes quando tinha estudo à tarde eu ficava em Londrina também. Aí uma época eu fui morar com meu tio lá em Londrina, porque começou a ficar muito cansativo. Enfim, aí estudei o ensino médio em Londrina, fiz um ano não passei no primeiro ano, aí eu fiz um ano de cursinho, aí no segundo ano eu passei. Aí eu também entrei na faculdade de medicina, tinha 18 para 19 anos. Novo também. Novo. Me formei e aí na faculdade... Eu me formei em Presidente Prudente, oeste de São Paulo. Eu não sabia o que eu ia fazer depois também. Eu sabia o que eu não queria, né? Eu sabia o que eu não queria, mas eu não estava decidido em ginecologia obstetrícia. Uhum. Mas eu gostava de área cirúrgica, né? Que tinha procedimento, enfim, foi o que eu tinha gostado. Pensei em fazer ortopedia, cirurgia geral, ginecologia obstetrícia, né? Então eu ainda estava em dúvida. Eu saí e fui trabalhar, não fui fazer residência. Ah, você não foi direto? Eu trabalhei 2 anos. Eu queria comprar algumas coisas para mim, porque quem faz medicina, você fica muito tempo estudando, né? E eu pegava meus amigos da minha idade, já estavam trabalhando, fazendo coisas, ganhando dinheiro, fazendo as coisas, e eu dependendo do meu pai ainda, né? Então eu fui trabalhar 2 anos, eu era novo, saí da faculdade com 20 e poucos anos, 23 anos. Falei, vou trabalhar, amadurecer minha ideia, ver o que eu gosto, estudar e fazer residência. Aí trabalhando eu decidi fazer ginecologia obstetrícia, acho por atender grávida. Eu tinha um pouco de dificuldade na época em atender grávida, porque eu falo, todo médico, a gente sempre fala isso, né? Todo médico que é recém-formado ou que já tem outra especialidade tem um pouco de medo de grávida. Uhum. Que acha que tudo que não pode, o que dá para fazer, né? Então, e como eu tinha essa insegurança com grávida, eu acabava estudando mais obstetrícia, sabe? Porque eu fazia plantão que atendia de tudo, né? Entendi. E aí acabou despertando o interesse. Eu tinha um amigo de turma de faculdade que estava fazendo residência em Cascavel, e ele me falou, a residência é boa, presta a prova aqui e tal. E foi uma das opções. Daí eu prestei em São Paulo, prestei em Curitiba e prestei em Cascavel e Londrina. Aí em Londrina eu não passei em Curitiba, passei no Sul São Paulo e passei em Cascavel e escolhi Cascavel. Que legal. Eu vim pra cá, daí conheci a Mariana. É curioso isso aí na vida, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque se você não decidisse fazer outra faculdade e se você não decidisse ir pra Cascavel, você não tinha nem a família que vocês tinham hoje. Esse dia eu falei com a Mariana,
né? A gente falou sobre isso. Eu falei essa semana passada com ela. Eu falei leva assim, você para uns lugares como o destino é uma coisa que a gente não consegue ter controle mesmo, né? Porque são muitos fatores para a gente poder se encontrar e construir uma família, né? Ela podia não ter feito medicina, podia não ter vindo para Cascavel. Eu podia não ter passado naquele ano em Cascavel. Não, Exatamente. é uma coisa muito louca, né? Se não tivesse saído de férias, ia ficar nervoso, né, com a residente nova, falando... Você vê, cara, e assim... Não, e outra coisa, assim, o que aproximou eu e a Mariana, na verdade, na residência, que a gente acabou se conhecendo melhor, a gente ficou muito amigo e depois a gente acabou ficando juntos, é que no sorteio do rodízio também, ela passava comigo. Eu podia ter caído com outra residente. Dupla. A gente era dupla de trabalho, entendeu? Eu podia ter caído com outra e ter passado um ano inteiro com outra. Talvez eu não teria ter conhecido tão bem ela igual eu conhecia, entende? O treinamento de vocês... só do amigo, né? Vocês começaram a treinar para ser o casal cegonha lá atrás, na residência. E a gente era muito amigo. Assim, a gente passou o primeiro ano da residência sendo amigo. Legal. Trabalhava juntos, né? Então, assim, era parceiro. É parceria, né? Um tem que ajudar o outro, porque o serviço é um monte, né? Ele que me ensinou tudo que eu sei. Que legal. Você viu só? E aproveitando essa questão, de onde surge o casal cegonha? Vocês pensaram isso na residência já? Pensaram isso depois? Não. Alguém falou isso pra vocês? Não foi nós que demos nome. Não, não foi nós. Fui eu. Foi você? Na época, você lembra? Não foi um paciente? Há muitos anos atrás, ele nem sabe. Não sei, meu. Há muitos anos atrás, quando tudo era mato ainda, que começou a surgir o negócio de hashtag. Sim. Sei lá, há muitos anos que começou a surgir esse negócio de colocar hashtag. E aí eu lembro que quando eu fazia umas postagens lá por 2013, 14. Era Facebook, né? É isso que eu ia falar, 2013, 14, imagino que seja Facebook. Eu lembro que a Mariana fez uma página para nosso Facebook. Não, e aí começou a moda de colocar a hashtag e escrever alguma coisa. E aí na hora de escrever, às vezes eu postava alguma coisa e eu escrevia umas coisas aleatórias. Nem sabia o que era aquilo, sabe? Que aquilo tinha uma função de pesquisa e tal. E aí um dia, numa madrugada, eu coloquei hashtag casal cegonha. Do nada, assim. Que legal. E daí aí, foi onde que... E aí as pessoas começaram a chamar a gente de casal cegonha. Então foi um dia numa brincadeira, mas acabou virando um... Os pacientes chamavam a doutora Cegonha, o doutor Cegonha. E a gente ganhou muito presente com o nome com a cegonha, com tudo. Escrito casal cegonha. Quando eu fiquei grávida da Roberta, lembra? Meu Deus do céu, cara, Roberta... nunca ganhou tanto presente nós ganhamos de paciente. Gente, eu chegava do trabalho, eu não conseguia carregar assim... todo dia. A Roberta, ela tem tanta coisa, tanto presente de quando eu tava grávida dela. Assim, era muito carinho das pacientes. Sabe quando você vê assim artista, né, que os fãs vão e dão as coisas, claro que em determinadas proporções, mas quando você vê o carinho do paciente, né, porque assim, o paciente não precisa te dar nada, né, não precisa me dar presente. Você está prestando serviço para ele. Claro, você não está fazendo, né, não estou fazendo caridade. Não estou fazendo favor, né, estou trabalhando e eu estou recebendo para isso. E quando você vê o carinho da pessoa que te traz um mimo, independente do valor, do que é, de quanto custa, o que seja, mas você vê a importância que você tem na vida da pessoa, né? O quanto você é importante para aquela pessoa. Tira um tempo da Isso vida é muito dela legal, para mandar né? fazer. O que o Beto falou não é o valor. Às vezes a pessoa vai lá e manda fazer um negócio especial para você, com o teu nome gravado, pintado. Cara, você fala, gente... A obstetrícia, ela traz muito isso para nós. Quando você falou lá no começo do podcast de histórias, a gente vive história. Porque a gente forma história, né? A gente forma família. Tudo começa ali com a gente, né? Às vezes um casal que não consegue ter filhos, aí engravida, a gente acompanha o pré-natal e traz o filho. Então aquela história, aquela família começou com a gente. Então, e fica guardado, né? Às vezes a gente tá num supermercado aqui e aí chega uma mãe com uma criança de 10 anos assim. E aí, igual aconteceu, um menino bate assim e fala assim: tio, você que tirou eu da barriga da minha mãe. Cara, tem uma coisa mais gratificante que isso. Às vezes as pessoas falam assim, mas você tá cansado de escutar isso. Cara, isso para nós não tem dinheiro que pague, né? Isso é gratificante, você pensar que você fez o bem para alguém, que você ajudou alguém, né? Que você tá gravado na cabeça da pessoa. Por mais que às vezes você não lembra, porque são tantos, na época a gente fazia muito plantão, né? Então tinha muito paciente. Mas os pacientes não esquecem da gente. Eu falo porque eu faço isso toda vez que eu tô com a Maitê. Aí vocês estão por perto, tem um restaurante em algum lugar, eu falo, aqueles dois lá que tiraram você da barriga da mãe, tá? Mas isso é muito legal. E a gente faz parte de uma lembrança que é pro resto da vida. Todo aniversário dela
você vai lembrar do dia que ela nasceu, como é Vocês que estavam no foi. aniversário dela, verdade, né? Tudo, assim, é uma coisa que vai ser a vida toda. A minha mãe, até hoje, ela fala, quando é meu aniversário, ela fala, porque aconteceu isso. E ela sempre falava do Dr. Raul, que foi o médico que fez seu parto, e contava as histórias do pré-natal e do nascimento. Então é uma coisa que a gente sempre vai fazer parte da história dessas famílias. E faz mesmo, eu falo primeiro como digamos assim, como cliente, a minha esposa como paciente no nascimento da Maitê, e falo pelas histórias que eu escuto. Eu sempre escutei histórias de carinho por vocês dois. Sempre, sempre, sempre. Até eu lembro de muitas amigas da Ana Paula falando assim, eu queria agenda. Será que o Dr. Roberto vai continuar atendendo no plano? Será que eu queria eles? Vocês devem escutar isso muito também. Eu queria eles. Isso pra nós, as pessoas têm um carinho muito especial e tá na cabeça da população de Toledo o trabalho que vocês fazem. A gente foi muito bem acolhido aqui. Claro que a gente sabe que tem o mérito do nosso trabalho também, né? Por ser como a gente é, né? Ninguém consegue se fingir em ser uma coisa e ser isso sempre. A gente é o que a gente é no consultório, a gente é no dia a dia. O que a gente é com os pacientes, a gente é com os nossos amigos, né? Então, acho que você respeitar, passar segurança para o paciente, né? Passar esse lado humanizado, esse lado humano do médico, acho que isso é muito importante. É muito. E não enganar o paciente, né? E se você sempre falar a verdade, tentar ajudar de alguma maneira positiva, né? Resolver o problema do paciente. Eu acho que isso traz o feedback positivo para nós. Que é o que a gente sempre fez, né? Que eu acho que vem da criação nossa também, como pessoa, como filhos que a gente foi, né? Dos nossos pais. E isso é a nossa carga que a gente vem, né, passando e isso reflete no nosso trabalho, do jeito da gente ser, né? Com certeza. E isso, claro, conquista as pessoas, né? Eu falo que assim, às vezes você não precisa fazer muito, é só fazer o certo, né? E vocês têm feito fazer muito bem. Graças a Deus. O básico bem feito, O básico né? bem feito, Fazer... né? É você ouvir o paciente. Sentar e ouvir o que ele tem a dizer, isso é uma coisa que... Pôr a mão no paciente, Isso, dar examinar, atenção, conversar. acolher. Às vezes o paciente quer ir lá só conversar. Não é? Nossa, o paciente vai lá só para conversar. O paciente já tá... Eu já atendi paciente que o paciente fala assim, eu vim aqui hoje, mas eu fui no ginecologista mês passado. Nossa. Então, assim, ele não busca só ir lá coletar um preventivo ou... Enfim, às vezes ele quer ir lá. Ele quer ir porque ele acha que você vai oferecer alguma coisa que ele não conseguiu na consulta que ele foi anteriormente. Vou fazer uma pergunta agora para vocês, que talvez vai ser difícil, mas eu quero a opinião sincera de vocês. Não só como médicos, ou talvez aquela opinião um pouco mais institucional para quem vai assistir. Eu quero a opinião como ser humano. Aí vocês podem tirar as máscaras aí, que eu acho que as pessoas vão gostar de saber isso também. A rotina do obstetra, e eu falo isso como alguém que acompanha, a gente tem vários obstetras na carteira da agência hoje, e nitidamente eu percebo as dificuldades da conciliação entre a rotina do obstetra com as rotinas de casa, as rotinas como pai, como mãe, enfim. Tanto que, eu vou trazer até algo aqui difícil, eu vejo vários clientes meus querendo fugir da obstetrícia. Né? Não sei, talvez vocês vão falar assim, não é bem assim não, você está errado. E é o que eu vejo. Como é para vocês hoje conciliar a rotina como obstetras? E eu sei, pelo que eu acompanho vocês, a paixão que vocês têm pela obstetrícia e a rotina como pais, como casal, como vocês dois, como que é isso? Desculpa botar vocês nisso. Sempre com o celular ligado, sempre. Se a bateria tá acabando, a gente fica desesperado, porque você tem que estar sempre alerta, né? Primeiro. Sempre tem alguém para nascer. A gente já cancelou... Difícil não ter, né? É um plantão eterno, né? Essa madrugada, eu fui... 1h da manhã, uma paciente me acordou, que rompeu a bolsa, e se acorda meio voltando pro corpo, né? Aquele negócio parece que a alma sai e volta. E eu fiquei da 1 às 5 da manhã com ela. E aí voltei pra casa, dormi um pouco e acordei. Porque, assim, ou você vai trabalhar ou tem os filhos, né? Não dá pra chegar em casa às 5 e dormir até meio-dia. Então... E eu fiquei conversando com o pai na madrugada, enquanto eu tava lá fazendo a cesárea. Foi cesárea, né? Ela optou. Sobre isso, como é que é essa rotina. Então a gente tem que sair muito, a gente sai muito na madrugada. Final de semana,
Quando a gente não fica disponível é quando a gente viaja, quando a gente tá fora da cidade, ou se a gente tá em algum evento que a gente ingere bebida alcoólica, alguma coisa assim, que a gente não pode ir. Mas é o tempo todo. E quando a gente tá viajando, respondendo WhatsApp, fazendo receita online. E com criança, né? Antigamente a gente conseguia atender muito junto, hoje com as meninas fica mais difícil. Sempre um ajuda o outro. A nossa rotina mudou muito, né? Depois que a gente teve as meninas. Quando era só eu e a Mariana, e a gente era casado sem filhos, vamos dizer assim, o nosso compromisso com os pacientes, né? E era o nosso compromisso com os pacientes. Enfim, a gente dava um jeito, ia qualquer horário. A nossa agenda não era tão organizada quanto é hoje. Praticamente 100% de disponibilidade. Amanhecia, descia no hospital. E a gente ia até junto. Era paciente da Mariana, eu ia, era paciente minha, ela ia junto. Enfim, a gente trabalhava full, né? Juntos. E aí depois que a gente teve as meninas, a gente começou a entender que a gente precisa se organizar, né? Porque tem as meninas. As prioridades, né? Tem horas que as meninas estão na escola, enfim, mas quando elas eram pequenas, quando elas eram menores, a gente ficava em casa, elas ficavam em casa, então demandava mais a Mariana, e aí a gente tinha que se adaptar nessa parte do tempo, né? Um cuida, o outro sai, um vai. Eu cheguei a ficar um tempo, eu fiquei 1 ano e meio sem atender, sem fazer obstetrícia. Aí eu fui voltando devagar, mas eu nunca mais voltei a fazer no volume que a gente fazia, de chegar a ter 80 pacientes ao mesmo tempo. É que assim, né, no começo, que a gente atendia bastante convênio, a gente tinha um volume muito grande de paciente, né? E tinha menos obstetra em Toledo também, né? Isso há 10 anos atrás. Então a gente fazia muita obstetrícia. E o carro-chefe da ginecologia e obstetrícia é a obstetrícia, né? É o que traz bastante paciente. Então teve época da Mariana estar com 80 pacientes e eu 80. Você imagina o tanto que tocava o telefone. A gente se via maluco, né? Tinha mês que fazia mais de 30 nascimentos. 30? Todo dia? Eu lembro e fora os plantões. Fora plantão. Eu lembro de um dia que nasceram 6 pacientes do consultório. Eu não estava de plantão. Jesus. Eu estava assim, vivendo a vida igual todo mundo. Trabalhando, almoçando, o que todo mundo faz, né? Você acorda, vai trabalhar, almoça, vai trabalhar, enfim. E em 24 horas nasceram 6 pacientes. Uma era agendada, o resto aconteceu de nascer. E por acaso bateu os horários. Bateu, foi uma noite, daí durante o dia, depois a outra noite, eu sei que dentro de 24 horas nasceram 6 de uma vez. Eu não tava de plantão, às vezes a gente atendia consultório até 8 horas da noite. A Célia às vezes mandava mensagem um dia antes, falava assim, amanhã você pode chegar às 7. Geralmente a gente começa a atender às 8, atendia às 7, fazia 1 hora de almoço, voltava e ficava até às 8 da noite para conseguir atender todo mundo. E vai pro hospital. E quando você coloca assim, a gente faz a parte cirúrgica também, né? Que é o nascimento e cirurgias ginecológicas. Você não vai lá só fazer a cirurgia ou parto. Essa paciente ela tem que ser vista depois. Então vai nascer, que vai demandar um tempo. Tem visita, que normalmente é pelo menos 2 visitas, e o retorno no consultório. E quando você desmarca para um parto, para um nascimento, você desmarca uma agenda inteira. Essas pacientes, elas não somem. Você tem que colocar ela no meio da tua rotina. Por isso que é tão bagunçada a agenda do obstetra. Por isso que, como você falou, as pessoas querem fugir da obstetrícia. E ainda bem que vocês não decidiram por isso. Eu acho que a gente não vai parar nunca de fazer obstetrícia. E com o tempo, né, o que a gente foi fazendo a gente diminuiu um pouco o número de pacientes, né? Conforme a gente foi conseguindo se organizar, a gente saiu dos convênios. Então hoje a nossa vida tá assim, bem melhor do que era antes, no sentido de tempo, né? A gente priorizou isso, é o que a gente queria para nós, né? E eu acho que isso reflete até para o paciente de vocês também. Claro, hoje a gente tem muito mais atenção, tempo. Você imagina a diferença da época que a gente tinha 80 pacientes, juntos mais de 100. Você tem que atender, tem que atender muita gente, né? Então, assim, a sua sanidade mental também conta muito. E isso num período longo de tempo. Você não tem quem aguenta. Né? Você aguenta um tempo, mas você não vai conseguir fazer isso por 30 anos. Não. Né? Então, o nosso objetivo, nós se organizamos para isso. Para a gente tentar melhorar a nossa parte de consultório, priorizar alguns atendimentos,
ter mais tempo para o paciente, ter mais tempo para nós e diminuir o número. Legal. Né? Às vezes as pessoas falam assim, mas você escolheu ser obstetra, então você sabia que você ia ficar acordado, que você ia trabalhar 24 horas por dia. Olha, não totalmente. Você nunca imagina que vai ser. A residência, eu vou te falar que a parte da tua vida, a residência não te ensina. Não, é muito diferente. Isso aí a gente aprendeu na vida, aprendeu depois, né? E claro que você acha que é legal você estar no meio de uma festa e sair para fazer um parto? Mano, pode ser o Natal, pode ser o Ano Novo. Não sei se já passaram por isso. Não, já? Se já? Vários seguidos. Mas assim, você se propôs aquilo, né? Então, sim, é uma escolha nossa. É uma escolha. Então eu não vou mentir para o paciente, falar assim que eu vou e a hora que ele me ligar eu não ir. Né? Isso não é do meu feitio, nem da Mariana. É por isso que até hoje a gente consegue fazer obstetrícia e tem esse carinho dos pacientes, porque a gente não deixa o paciente na mão. Sim. Então, assim, igual a Mariana falou, mas às vezes a gente viaja e não consegue dar disponibilidade. Mas se a gente sai, a gente sempre deixa um colega de backup. Então, a obstetrícia você fazer sozinha é muito difícil. Tem que ter você tem que ter parceria, né? Então a gente tem os amigos nossos daqui que atendem também, que tem a mesma linha de atendimento e pensamento que a gente divide paciente, né? Então se eu precisar sair, eles ficam com os pacientes, se eles saírem a gente fica para eles, e a gente se organiza assim. Mas jamais eu vou deixar um paciente meu que me ligar e eu não vou atender e falar, tô viajando, não vou. E você se vira aí que não sei o que fazer. Eu vou tentar resolver o problema dele da onde eu estiver. Vou tentar arrumar alguém para atender que atenda ele bem como se eu estivesse atendendo. Legal. Então, os pacientes que estão no consultório com a gente, isso na primeira consulta, na segunda consulta, a gente sempre fala. Olha, a partir do momento que você entrou e você fechou o pré-natal comigo, eu sou responsável em te dar todo o suporte. Se eu não puder, eu vou te informar quem pode. Quem vai fazer no meu lugar, se caso eu estiver indisponível no momento que você precisar. Mas eu jamais vou deixar de te atender ou vou te abandonar. Legal. Esse é um compromisso que a gente tem com os pacientes. Acho que a gente é sempre muito verdadeiro. Eu falo também nas consultas assim, eu não posso mentir, eu falo para o paciente, eu não posso mentir para você que eu vou estar presente 100% do tempo, porque eu sou uma pessoa normal. Eu viajo, às vezes a gente vai na minha sogra. O filho pode estar doente. Tá doente, claro. Eu tenho uma apresentação da escola, fui no Paraguai, entendeu? Enfim, coisas de uma pessoa normal. E se nesse momento eu não estiver disponível, eu não vou não atender o telefone. A gente atende, direciona, pede ajuda. Que vai dar todo auxílio. É igual a história de parto cesárea, né? Sempre tem essa lenda, se você for pesquisar isso na internet, que, porque o obstetra falou que ia fazer meu parto, chega na hora e inventou uma mentira e fez cesárea. Eu acho que a gente sempre tenta ser muito real. E a obstetrícia, ela trabalha muito com defensiva. Então, a gente tem 2 pacientes, uma mulher jovem e uma criança. E toda a família envolvida. Então, a gente sempre trabalha com... A gente tem que estar sempre na frente dos riscos e trabalhando com defensiva. Então, às vezes... Essa questão de o parto não der certo, às vezes a gente usa a cesárea como defensiva para proteger o bebê, essa mãe, mas nunca impondo, nem mentindo para isso acontecer, é sempre numa conversa e uma discussão entre as partes. Até uma pergunta que eu ia entrar com vocês. Eu imagino que deve chegar muito paciente, principalmente nos últimos anos, falando sobre a questão do parto humanizado, sobre a escolha entre cesárea e parto normal. As pacientes que têm medo, por exemplo, do parto normal. Minha esposa é um caso que nunca quis parto normal. Sempre, não, é cesárea, cesárea, cesárea. E ela falava assim, se eu sentir que o obstetra tá forçando a mão para fazer um parto normal, eu vou embora, eu fujo. E eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Sobre essa questão de como gerar confiança para a paciente, para ela ter uma escolha segura. Até que ponto vai a opinião da paciente e entra a opinião ou a decisão do médico. E essa parte do parto humanizado, queria que também depois vocês trouxessem um pouquinho sobre isso. A opinião de vocês. Olha, assim, a linha que a gente trabalha, a gente sempre deixa o paciente escolher. Né? Se o paciente tem vontade de ter um parto, se tiver tudo bem, para mim, ok. Se o paciente, não, doutor, eu não quero ter parto de jeito nenhum, a minha vontade é ir lá marcar uma cesárea, tudo bem também. Então eu deixo o paciente sempre expressar a vontade de escolher como quer nascer, ela que vai passar por isso, né? Então essa vontade do paciente a gente sempre deixa bem declarado que o paciente tem todo esse direito de escolher.
eu não imponho nada em consulta. Não, você vai fazer o pré-natal comigo, eu só vou fazer teu pré-natal se você fizer parto. Só vou fazer pré-natal se você fizer cesárea. Jamais. A partir do momento que alguma coisa não vá bem e que eu preciso ter uma decisão técnica, aí é diferente, né? Aí eu vou colocar a minha opinião e expressar o porquê. E vou tentar explicar para o paciente. Mas desde que esteja tudo bem e que está indo tudo bem com o pré-natal, a vontade é sempre do paciente, né? Não tem por que eu impor alguma coisa. Ela que vai passar e ela que escolhe. Essa questão do... Não, e eu ia dizer, isso para mim já é humanizar. Sim. Humanizar não é nascer na banheira. Esse negócio Entendeu? de parto humanizado, né? Esse título que deram. Para nós, isso nunca mudou. A gente sempre Porque desde que eu teve faço esse parto, tipo sempre de foi um parto respeito, humanizado, né? sabe? Porque qual que é o conceito de parto humanizado, né? É a paciente Central. ser protagonista. Entendi. Então, ela decide o que ela quer. Se for um parto normal, ela decide se ela quer que a gente tenha faça episiotomia, as medicações, use ocitocina, use indução, romper bolsa, essas coisas. Tudo está a critério da paciente, se estiver tudo Isso, bem? a paciente que manda, desde que esteja tudo bem. Desde Esse que que é o maior, então assim, é um parto de baixo risco e que tá tudo bem e que ela pode escolher. Eu quero ficar aqui em trabalho de parto, eu não quero que faça nenhum tipo de indução, eu não quero medicação nenhuma. Isso seria a definição de parto humanizado. E no caso da cesárea, que hoje já mudou muito em relação a isso, não amarrar as mãos da paciente, ter Deixar o eu ter acompanhante na contato. sala. Isso, acompanhante todo o tempo. Ter o contato com o bebê na hora que nasce. Que são... Só que isso é uma coisa, sabe, Alan, que eu sempre falo para o paciente. Às vezes a paciente chega lá, primeira consulta, não conhece a gente, vem por indicação e faz essas perguntas, né? Faz essa mesma pergunta que você fez. E eu respondo, falo, olha, desde que a gente faz obstetrícia aqui em Toledo, no consultório, o nosso parto sempre foi humanizado. Sempre assim. Você cria uma conexão com o paciente, né? Por todo o tempo de atendimento. Você tem aquela boa relação médico-paciente. Isso, você criando essa conexão e você tendo essa intimidade com o paciente, de você entender o que o paciente quer, você conhece o paciente, tudo isso gera esse conforto na hora do nascimento. É diferente o paciente que às vezes chega num plantão para nascer, que nunca viu o médico que está lá, que não sabe quem que vai acompanhar, que você chega já, né, na defensiva. O paciente chega com medo, né, do que vai acontecer, o que vão fazer comigo. Então, quando você está acompanhando o consultório, que você tem já todo esse contato, todo esse tempo com o paciente, eu acho que isso faz essa relação médico-paciente ser muito produtiva, ser muito boa, e o paciente confia em você, né? Você acaba gerando esse sentimento. É né? que não é a nossa realidade. Né? Assim, nós dois como casal, isso nunca foi um problema. Mas as coisas surgem por um motivo. E essa questão do parto humanizado surgiu pela questão da violência obstétrica. Quando nós fazíamos residência, nós fomos testemunha de violência obstétrica muitas vezes. Que a gente tinha uma ideia totalmente diferente do que é hoje. Era muito, nós aprendemos um outro parto. A paciente entrava no centro obstétrico, ela entrava sem nada. Então ela dava tchau pra família, pro marido, pra mãe, pra quem estivesse junto. Sozinha. Ela entrava sem nada, sem só com a acompanhante. camisola, sem nem roupa, botava a roupa dela num saco. E já chegava e fazia um procedimento. Que era tricotomia, que é depilação, flit enema, que esvaziava o intestino, e tomava banho. Sozinha, com o saquinho de roupa, num lugar que você não conhecia ninguém. Então, isso já é uma violência obstétrica. Com certeza. Vocês falando aqui, a gente vai se colocando no lugar. Imagina uma esposa, numa situação dessa, como ela ficaria tensa, né? Onde tinha um monte de aluno, era um monte de gente examinando. Mas claro, todo mundo ali, né? Todo mundo ali. Com certeza. Era normal, né? Claro, tava todo mundo. Para quem não era, era para gestante. São duas visões. A visão da paciente que está chegando num lugar que não conhece ninguém e nós que estávamos lá para tentar ajudar ela da melhor maneira possível. Sim. Mas pensa nela, né? Assim, você estando do outro lado, como era difícil para ela. E a gente não podia mudar, porque nós éramos alunos, então a gente tinha que e não só por isso, era um protocolo do hospital. Sim. Não era culpa de ninguém. Não era culpa do preceptor, não era culpa do diretor. Não, era um protocolo. Era assim no Brasil inteiro. Da sala de maternidade, do centro obstétrico. Então era feito daquele jeito, era para seguir aquela regra. Então,
E a mulher chegava... A gente ela aprendeu não era, assim. Dessa forma. Né? Ela não era a Mariana, Ana Paula, era a mãezinha. Isso sempre me incomodou. Mãezinha, entra aqui, toma um banho, Sabe, nós vamos como te se fosse depilar. mais um, né? Mãezinha, eu falo de respeito. Aquele Ela tem sentimento, nome, né? aquele sentimento ruim, Você né? imagina você entrar daí, eu não vou falar teu nome, é paizinho. Não é uma coisa assim tão impessoal, no momento mais importante. Às vezes as da vida. pessoas impressão que dá que a pessoa não me conhece, a mãezinha né? Literalmente. é muito mimimi, né? As pessoas às vezes falam, né? Ai, não pode chamar de mãezinha, é muito Mas mimimi. é ruim. Só que, assim, uma coisa é você falar, outra coisa é você se põe no lugar da pessoa, né? Para Diferente. tudo há um nível a mais, né? Que pode Você ser tá feito. na mão da pessoa, você, só lê o ler. nome. Você não gosta de ser chamado pelo nome? Com certeza. Você se sente reconhecido? E é o nascimento do teu filho, né? Como- Um momento único. Com certeza. Dale Carnegie fala que o nome que você mais gosta de ouvir, o mais doce que existe, um dos primeiros itens que ele coloca, inclusive, num livro, é o teu nome. Todo mundo adora ouvir o nome, chamar as pessoas pelo nome. Se E qual a dificuldade? Não é? Se Nenhuma. você for ver sobre violência obstétrica, era assim, a paciente gritava, não é pra gritar. Ah, você tá gritando? Eu ouvi isso. Eu ouvi pessoas falando, eu vendo aquilo acontecer. Ah, você tá gritando agora, mas na hora de fazer você não gritou. Assim, o quanto que isso é ofensivo? Ofendendo a pessoa. E a pessoa vai falar o que ali naquele momento? Você tá vulnerável, com Exato. dor. E, olha, realmente, então, eu não julgo essa questão da luta do parto humanizado, porque eu acho que toda ação leva uma reação. Isso só nasceu, esse movimento, para mudar isso. Hoje, não importa se é plantão, se é SUS, convênio particular, isso não existe mais. Você não entra, não tem a tricotomia que é depilação, não tem o flete. Você tem direito ao acompanhante. Sempre você pode levar. Isso é muito bom, o acompanhante ajuda muito. Nossa, tudo. é respeito. Claro. Pra vocês, né? Claro. Nossa, a pessoa sozinha ali, parece um bichinho A gente assustado. teve uma luta aqui em Toledo para conseguir acompanhante em cesárea. No começo a gente tinha uma resistência. A gente Olha viu só. isso mudar. Mesmo Quando no a gente chegou particular, aqui, mesmo no hospital. Quando a gente aqui, chegou mesmo- aqui, tinha dificuldade. Porque a gente não manda em tudo. Cada um tem Sim. né, a gente tem a limitação. Então, dentro do centro cirúrgico tem lá a chefe da enfermagem, a anestesia. Existe uma hierarquia dentro, né? O diretor do hospital. Então, tudo tem que ser negociado. E também não é legal ter 20 pessoas dentro da sala, que isso Sim. atrapalha. Né? A gente não tá ali brincando. Às vezes eu já vi paciente que tinha tanta coisa na sala de foto e filmagem, não sei o que atrapalhou o nascimento ou a administração de medicação. Então, de novo, voltando à questão do bom senso. E a questão do parto humanizado tem que ter o bom senso. Então, aí entra no negócio que eu falei antes, de criminalizar a obstetrícia. Se você fizer epísio, que é o corte que a gente faz para o nascimento, você pode responder criminalmente por isso. Existe um projeto de lei. Mas você tem que pensar o seguinte: tá tudo bem enquanto tá indo tudo bem no parto e você pode escolher. Agora, se o neném nasce mal, precisa de assistência, você vai escolher se você quer ou não, se você quer que leve para cá ou para lá, se você quer que leve ele de coberto ou sem coberto. Não, aí não é mais uma nessa decisão hora já não cabe tua. mais. Você tá entendendo? O bebê tá ali, não nasce, tá no final e eu como obstetra julgo que tem que fazer epísio. Porque a episiotomia, a gente corta um pedaço ali da mucosa e do músculo para o bebê ter mais espaço para passar. Apesar que quase a gente não faz. É muito raro, não faz mas mais isso. o negócio é que assim, não é sempre você vai fazer e nunca fazer. É uma decisão que vai depender do momento, da técnica, do que você está usando. Eu posso fazer outra coisa para ajudar? Eu posso mudar a paciente de posição? É que no... é ruim falar as palavras antigamente. Gente, é tão novo, Ficando né? velho. Tinha alguns médicos que tinham isso como rotina, né? Ia nascer, fazia epísio todo mundo. Porque facilitava a vida do médico. digamos assim. Às vezes da escola que ele veio. Era sabe? regra. Tá. Era assim e pronto. Era né? assim, fazia em todo mundo, porque acreditava-se que dava menos complicação de períneo. E depois alguns estudos mostraram que não tem nada a ver de complicação e tudo mais, né? A epísio, igual a Mariana está falando, é um corte que se faz no períneo em ocasiões muito raras, né? Mas as pessoas, às vezes, se realmente tiver uma indicação de fazer, eles querem criminalizar isso aí, sabe? Mas não é uma coisa de rotina. Qual que é a ideia? Você comentou dessa questão da lei sobre a criminalização de alguns atos dos médicos dentro. Qual que é a ideia central disso que vocês percebem? Qual a opinião de vocês? Eu sei que é um projeto de lei, não sei mais detalhes sobre isso.
mas que o objetivo é o obstetra que está dando assistência responder criminalmente pelas coisas que ele fez no parto. Por exemplo, a episiotomia, colocar ocitocina, induzir o parto, romper a bolsa. A posição que colocou a paciente para ganhar o bebê. E aí você vai lá responder como se fosse um crime que você fez. Aí, né? Eles querem fazer isso, entendeu? É um projeto de lei. É um projeto de lei. Entra esse negócio que eu falei sobre violência obstétrica. Não é a nossa realidade. Mas é uma situação ruim para uma profissão tão importante, né? Todo mundo ou vai ter um filho ou é filho de alguém, né? A gente nasce numa chocadeira, então não existe ninguém no mundo que não está envolvido com a obstetrícia. E como é que você vai fazer isso? A Febrasgo, que é a nossa federação, a Federação Brasileira de Ginecologia, fez uma declaração em rede social, publicamente no site, dizendo que hoje você ser obstetra no Brasil, você tem que ter coragem. E é por isso que as pessoas estão abandonando o O da GO. Muita gente está parando de fazer obstetrícia. A maioria dos ginecologistas que se formam não querem fazer obstetrícia. É o que mais tem processo? Porque você... Seguro. Igual vocês comentaram, essa questão da criminalização, ela vai pegar talvez aquela pessoa que tenha a atitude de forma violenta com a gestante. Mas ele atinge também a maioria, que são bons obstetras, que fazem escolha por alguma técnica por necessidade. E depois pode acabar respondendo no segundo momento, porque um advogado chegou, por exemplo, na paciente, induziu ela a pensar daquilo de uma outra forma. E o bom obstetra não tinha outra saída naquele momento. Eu imagino que seja esse, talvez... Você imagina como se isso realmente for aprovado, como vai ser difícil trabalhar? Está falando de Brasil, infelizmente, a gente fica... Muito difícil, né? Então, por isso que a obstetrícia, igual a Mariana falou, a gente trabalha na defensiva, né? Você trabalha na defensiva. Porque é inadmissível você perder uma mãe ou um bebê. Sim. Então, a gente todo mundo vem com o pensamento no final feliz, né? Ninguém chega esperando que vai perder um bebê, ou muito menos uma mãe, né? Então, a gente tem que trabalhar na defensiva e estar sempre na frente dos problemas. Entendi. Então, a gente só pensa em gravidez e gestação de maneira romântica. A grávida é lindo você ter um bebê recém-nascido, que lindo, formando uma família. Mas não é tão fácil quanto parece você chegar nesse final feliz. Podem existir as complicações. Claro, como tudo, né? E o médico tem que ter essa liberdade de fazer sua escolha sem ter essa pressão de muitas vezes ser criminalizado por uma escolha necessária que ele precisa fazer. Lógico. Imagina, e eu imagino assim, de forma leiga, o médico deixando de tomar ação com medo do processo. E olha já que pensou situação. Isso, né? Talvez ele ter essa pressão na cabeça dele durante o ato. E é segundo, eu imagino que a decisão de vocês é em segundos, né? É segundos? Ou eu preciso levar essa paciente para cesárea. Talvez não era o que ela queria, mas precisa, porque se esse bebê não nascer agora, tá com, né, uma situação hipotética. Se não nascer de cesárea, a minha preocupação é que eu possa perder essa mãe e esse bebê. E eu levo para cesárea e corro o risco de ser criminalizada por ter levado ela para cesárea por minha decisão direta, ou eu corro o risco de ser processada porque esse bebê morreu. Qual que é? Não tem saída, entendeu? Eu tô numa situação que os dois vão me dar problema. Mas eu acho que isso não vai para frente. Acho que a gente espera que o nosso conselho tome algumas decisões, né, e interfira nisso aí porque senão a obstetrícia vai acabar, né? Sim. Com o tempo vai acabar. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gente, eu quero falar um pouquinho com vocês. A gente vai sair um pouco sobre a parte da obstetrícia, do GO que vocês falaram, e ir para a ginecologia. Falar um pouquinho sobre... Eu tocar violão. Você queria também? Tem violão aí? Tem violão aí, não? O nosso tempo aqui é curto, então eu queria falar sobre a tua via artística, mas a gente vai ter outra oportunidade. A gente tem mais um podcast para fazer ainda. A gente vai ter marcar com ele tocando violão. A gente começa assim, né? E eu queria falar um pouco com o Mário, também para o Roberto, caso ele queira falar, sobre a parte da ninfoplastia. Porque é com a esposa. Deixa com a senhora, né? Especialista. Olha, o que é a ninfoplastia? E assim, por que a paciente te procura? Ela já te procura falando esse nome, em geral ela sabe o que ela quer, você observa algo na conversa dela e propõe alguma técnica. Esclarece pra gente. Olha, primeiro eu vou te falar que o Brasil é campeão nessa cirurgia no mundo. Porque, se você for olhar, a mulher brasileira é muito ligada em estética. Né? Assim, diferente de outros países, né? Quem já foi para
para outros países, Estados Unidos, Europa, as mulheres não são tão bem cuidadas quanto as brasileiras. A mulher brasileira gosta muito de ir no salão, de fazer procedimento estético. Então, é o país campeão dessa cirurgia. É uma cirurgia que eu já faço desde a minha formação, na época da residência. Eu lembro que eu fiz algumas ninfoplastias, que foi quando eu comecei a fazer, com paciente teste, que eram as meninas que trabalhavam comigo. Olha só. Porque eu queria já treinar essa técnica, enfim, lá atrás, na minha formação. E hoje eu faço isso no consultório, de maneira ambulatorial, então sem precisar internar, que é muito legal, né? Você não precisa ir para o hospital, porque as pessoas às vezes têm vergonha de contar e compartilhar. Mas ainda respondendo a tua pergunta, as pacientes me procuram, elas vão consultar com essa queixa. Às vezes elas vão e falam assim, será que eu preciso? Né? Às vezes tem essa dúvida. Não é uma indicação minha, porque eu acho que isso não é uma decisão minha para paciente. E... Essa decisão é dela? É dela. A decisão parte da paciente. E o que em geral elas falam? Por que elas procuram fazer? Então, quando a paciente veio me perguntar, igual ontem eu atendi fiz uma consulta online de uma paciente que está programando fazer a ninfoplastia. Quando eu perguntei para ela, por que você quer fazer essa cirurgia? Ela encheu o olho de lágrima e falou para mim, eu sempre quis fazer essa cirurgia, porque isso me incomoda muito. Por quê? A paciente vai colocar uma roupa e, assim, a ninfoplastia é o excesso do pequeno lábio. Isso. E esse pequeno lábio, ele incomoda. Então, assim, ele fica ali na entrada da vagina e ele dobra a hora que a paciente vai colocar uma roupa. Daí ela coloca uma calça jeans que tem o cos mais grosso, ou uma roupa de academia, aquilo machuca. Vai fazer bicicleta, machuca. Vai fazer exercício, machuca. Na hora da relação, fica inchado, machuca, faz fissura. Então, impacta no dia a dia. Não é uma mistura de estético com funcional. Tem a parte estética, que a paciente não se sente bem com aquele lábio, às vezes um é maior que o outro, enfim, tem graus, né, de hipertrofia, que é esse aumento. Mas é uma mistura da estética, da paciente não gostar daquele lábio maior, escurecido, com a parte funcional que machuca nas coisas do dia a dia. E você falou do funcional, eu imagino que deve incomodar muito, pelo que você tá falando. Incomoda muito? Machuca? Até quando a gente falou aqui e preparou essa conversa nossa, eu imaginei que você não falasse só de estética em relação a isso. E a gente, como homem, às vezes fica nessa questão. Mas o que isso... por quê? Mas não é estética. Eu tenho várias histórias. Eu tenho uma paciente que eu operei há um tempo atrás, que ela, olhando no prontuário, ela tinha consultado comigo há quase 10 anos, dizendo que ela queria fazer ninfoplastia. E aí ela decidiu, depois de todo esse tempo, fazer. E ela tinha um relacionamento de muitos anos. E ela falou pra mim que ela não conseguia ter relação com o parceiro dela com a luz acesa. E que ela não tinha nada de relação, ele não tinha contato, ele nunca viu ela sem roupa. Porque ela não se sentia confortável, até ela operar. E ela tinha um lábio comprido que ela escondia, assim, na roupa, conseguia colocar pra dentro. Mas você imagina, toda vez que você vai se vestir, você tem que ajeitar aquilo. E aí ela não consegue ter uma relação com o parceiro dela. Isso faz parte da vida. Como é que você não consegue... Você acha que ela consegue relaxar, ter prazer, ter libido, enfim. Intimidade com o parceiro, né? Exatamente. Isso reflete a gente teve esse final de semana no encontro de casais e parte do encontro falando sobre sexualidade. E às vezes a gente fica com esses tabus grandes que a sexualidade ela tá atrelada a coisas... disposição, ou não sei, né? Talvez exatamente muitas vezes é um tabu até entre o próprio casal. E a intimidade, essa intimidade na relação, ela reflete em várias outras áreas. Intimidade como nas conversas, no criar dos filhos, na proximidade entre casal. Então, isso faz parte da vida de casal. Como é que você não tem intimidade, você não tem coragem de ter relação com a luz acesa com o teu parceiro? A pessoa que vive com você tá todo santo dia. Então, é uma coisa que tem um peso muito grande, e eu já tive não uma nem duas, mas várias pacientes que o dia que a paciente faz a cirurgia, quando ela vê a foto, porque eu sempre mostro a foto para elas, a paciente chorar e me agradecer. Nossa, que legal. Que mudou a vida dela. E aí as pacientes perguntam, vai piorar, eu vou ter dor, isso vai impactar na minha vida sexual negativamente? E eu sempre digo, não, é justamente o contrário. Impacta positivamente, melhora a libido, porque você se sente mais confiante. Eu resolvi o problema que eu tinha, tá bonito do jeito que eu queria,
e não me machuca mais. Que legal. E qual que é a técnica que usa, Mari? Existem várias técnicas cirúrgicas? Existem. Antigamente eu fazia só em centro cirúrgico, até que eu fiz curso, enfim, desenvolvi a técnica para fazer no consultório. Mas é feito um corte a laser, assim, que ele corta e cauteriza, então sangra pouco, não é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que vai durar do início ao fim 1h30, mais ou menos. E tem que dar ponto, mas é um ponto com fio absorvível. O ponto é mais para refinamento, para ficar mais bonita a cicatriz. Mas quase não dói. Já tive paciente que quis voltar a trabalhar no dia seguinte. Não recomendo, mas já aconteceu. Porque tem uns cuidados, né? Toda cirurgia você tem que ter cuidado. O paciente tem que ter noção da questão de higiene, de pressionar, enfim. Mas, então, feito de maneira ambulatorial, com anestesia local, com esse corte a laser, que é um equipamento que eu uso. E recuperação, assim... A primeira semana eu sempre peço para ter um pouco mais de cuidado e retorno à vida normal 3 a 4 semanas. O que mais demora é relação, porque como vai impactar diretamente naquela região, tem que ter cuidado para os pontos ficarem bonitos, para cicatrizar bem. E atividade física que eu seguro um pouquinho mais, mas de 3 a 4 semanas. Legal. E tem mais alguma indicação? Em geral é essa. Ela tem problemas ali que você falou do pequeno lábio e faz a ninfoplastia. Isso. Ou existem outras... Você comentou, por exemplo, da questão da parte mais escura. Existem algum outro tipo de técnica dentro da ninfoplastia? Quando você entra nisso, é um mundo sem... Às vezes até o Beto se surpreende. Ele fala, meu Deus... Porque eu acabo atendendo os pacientes dele e também de outros colegas que me encaminham. Mas... Tem clareamento, quando a mulher tem filho, depois da gestação escurece muito, né? As mulheres que estiverem me ouvindo vão saber, escurece a axila, a região genital, e aí tem a parte de clareamento. Aí tem as tecnologias que eu faço no consultório hoje, faço mais radiofrequência, que é uma tecnologia que ela melhora a vitalidade daquela região. Então, estimula por calor, um calor controlado, que é indolor, que eu acho que isso é sensacional, foi por isso que eu escolhi essa técnica. Faz esse tecido rejuvenescer. Com a idade a gente vai caindo, né? Os dermatos, o pessoal que mexe com harmonização fala, a gente vai derretendo. É o corpo inteiro, região vaginal também. Então a vagina vai murchando, vai ficando hoje, escura. antes de vir pra cá, ela estava estudando esses preenchimentos aí ali nos lábios, né? Pra deixar a vagina mais gordinha. Eu falei pra ela, mas alguém procura, né? Assim, porque o meu público não procura tanto igual procuram ela, né? Pra deixar a vagina mais gordinha, assim, né? Preencher, né? Ela falou, nossa, os pacientes querem. Você acha... que coisa, né? Você comentou isso aí, vou fazer uma pergunta. Às vezes é bobeira. Mas você acha que por você ser homem e por você ser mulher, talvez elas sentem mais a vontade de passar esses questionamentos para você quanto à estética? Eu acredito que sim. Eu acho que sim. Mais queixa de estética. Estética, acho que elas direcionam mais para as mulheres, né? Então vocês se completam, né? Eu falo assim, estão juntos tem ali. Todo tipo de paciente, sabe? Tem paciente que transita, paciente que consulta comigo, consulta com ela, a gente se divide bem isso aí. Tem paciente que prefere homem, tem paciente que prefere mulher. Assim, legal. A gente não tem tanto problema com isso, mas eu acho que da parte estética, as mulheres vão mais nas mulheres. Acho que elas talvez ficam um pouco mais à vontade de... Pensar, ela sabe do que eu estou falando, ela conhece. Por mais que eu sei que você também sabe, mas a paciente talvez tenha essa questão. Pessoal, a gente está chegando ao fim e eu quero fazer algumas perguntas. Isso aqui é rápido, eu quero resposta rápida de vocês. E vocês vão ajudar o pessoal em casa, os pais, mães, papai de primeira viagem, de segunda, de terceira, que existem ainda de quarta. Será? Sua amiga vai ouvir isso aqui depois. Vamos ver o que ela vai achar. Hein, Ana Paula, será que tem mais um filho por aí? Meu Deus. A Paula é nova, hein? É nova, né? Um conselho. Eu vou passar uma para você e depois uma para você, Roberto. Um conselho para um pai que vai acompanhar o parto pela primeira vez. Cara, eu acho que seja pai. Sabe? Não fica ali preocupado se tem que tirar foto, se tem que filmar, se tem que pegar alguma coisa. Às vezes a gente vê o pai chegar ali na sala e fica preocupado se vai filmar o momento que o bebê vai nascer, se a posição, se tem que pegar alguma coisa. Não, eu acho que relaxa, curte o momento, é um momento único. É um sentimento que só quem passou sabe como é que é. Né? Que é, assim, eu que já passei por 2, você já passou por 3. Né? Então a gente sabe que cada nascimento é único. Então o conselho é curte o momento.
seja pai naquela hora, veja o nascimento, abraça a tua esposa e curte aquele momento, que eu acho que isso é o mais importante. Esquece foto, deixa que alguém tira, esquece a roupa, essas coisas. Aproveita. E aproveita o nascimento, que é um momento único e é muito rápido. Legal. Nasce muito rápido. É verdade. Né? Mário, o que não pode faltar na mala de maternidade de uma mãe? Sem ser o clichê, o que não pode faltar nessa mala quando ela vai para o hospital? A dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é que o momento que o pessoal da enfermagem vai buscar a roupinha, a primeira troca, normalmente a mãe não pode ir lá separar. Então eu sempre falo para elas, deixa separado num pacotinho, 3 troquinhas ali, a primeira troca, porque a mãe quer que use essa roupa com esse negócio, com essa combinação, e o pai nunca sabe. Então coloca num saquinho, não precisa ser nada muito elaborado, um saquinho que você coloca lá, daí você põe a fraldinha, o macacão, a touquinha, enfim, tudo que você quer que use, e deixa separado para ficar bem fácil. Daí o pai abre e pega aquilo ali. Legal. E eu peço sempre para comprar aquelas fraldas descartáveis para mulher, porque o sangramento é grande, é mais fácil, não suja a calcinha, quando vaza atrás, às vezes é mais prático. Usar chinelo de borracha, às vezes quer levar um chinelo de pluminha e pano, é ruim, porque aí você não consegue tomar banho, isso aí a gente sangra, vaza líquido, é um momento que você tem que estar confortável. E roupas confortáveis, isso não tem dúvida. Show. E agora, essa é uma resposta para vocês dois. Eu quero que vocês pensem nos próximos 10, 20, 30 anos do Casal Cegonha. Qual que é o legado que vocês querem deixar para Toledo? O Casal Cegonha, qual que é o legado que vocês querem deixar como médicos, como pessoas, obstetras? Qual que é esse legado que o casal vai deixar para essa cidade? Já deixamos alguns, né? Já, tem história. Mas eu acho que, né, o legado nosso, a gente até conversou sobre isso, acho que respeito, segurança e, acima de tudo, proporcionar para a mulher aquilo que ela merece, né, que é o que tem de melhor. Eu acho que isso não tem coisa mais importante, né? Que é o que a gente vem passando e o que a gente quer passar ao longo da nossa vida por aqui, em trabalho, em vida. Acho que isso, né? Respeito, segurança para o paciente com a gente. Legal. E proporcionar o melhor possível para essa mulher, porque elas merecem, né? Com certeza. Mais do que nunca. Com certeza. Mari, o que você pensa? Eu sei que vocês estão alinhados, mas... Que as pessoas tenham boas lembranças, que esse momento que é tão importante na vida, né? A gente participa de um momento inesquecível da vida das pessoas. Que as coisas que a gente fale, que a gente diga, sejam lembradas com carinho, né? Que o nosso objetivo nunca é faltar com respeito. E acho que respeito e segurança são as palavras principais, sabe? Que a gente possa ser lembrado por isso. Que a gente trabalhou com amor, que realmente a gente ama a obstetrícia. E mesmo, enfim, fazendo outras coisas, entrando em outras áreas da GO, porque a gente acaba trabalhando com tudo da GO, que eu não acredito que a gente vai parar de fazer obstetrícia. A cidade Toledo agradece. E a gente vai ser velhinho fazendo parto. Que legal. Que isso aí. Gente, para achar vocês nas redes sociais, só para eu confirmar, doutora M. Marassi Pimenta, é isso? Do Instagram. Roberto B. Pimenta e também da clínica Femini. É isso aí? Isso aí. Perfeito. Gente, obrigado, tá? Ficou coisa para falar ainda, para conversar. A gente vai ter pelo menos aí mais um capítulo, mas vocês têm muita história, eu tenho certeza disso. Eu quero trazer algumas histórias da obstetrícia, falar um pouco mais. Falar um pouco da tua veia artística, que a gente não conversou. Falar da vídeo também, a gente vai conversar um pouco mais sobre a vídeo. Mas eu sei que hoje a gente conseguiu explanar e trazer um pouquinho de algumas questões que são efetivamente dúvidas, realmente dúvidas do nosso público, de quem acompanha e de quem acompanha vocês também, de conhecer um pouco mais a Mariana, o Roberto, né? Roberto da Mariana, Mariana do Roberto, e esse casal incrível que eu admiro muito e vocês sabem disso aí. Obrigado por aceitar esse convite, obrigado por abrirem a agenda de vocês, que a gente sabe que é bem concorrida. Obrigado, a gente que agradece. Obrigado pelo convite, foi bom estar aqui. Bom. A gente adorou, a gente sempre está disponível quando precisar.
Tamo aí. E vão ter outros convites. Se quiser. Pessoal, vocês acompanharam mais um capítulo do P2Cast, o podcast oficial do Portal do Especialista. E esse foi o Casal Cegonha. E logo a gente vai ter mais um capítulo deles aqui também. E vocês vão acompanhar os futuros capítulos do nosso podcast. Um abraço e até a próxima.